Gente, vamos para a última semana do PET, né? Para terminar esse negócio. Esse PET a gente voltar para as aulas de história assim, de uma forma um pouquinho mais organizada. Então vamos lá. Tema: Independência na América Espanhola. Ao colonizar a América, os espanhóis adotaram uma estratégia diferente. Por terem sido os primeiros a chegar na América, acabaram conquistando um território maior, que vai do México à América do Norte, até a Argentina, na América do Sul. Para dar conta desse imenso território, os espanhóis preferiram dividir as colônias, as conquistas em capitanias e vice-reinos. Mas no século XIX, essas colônias exigiram suas independências. As colônias espanholas tinham uma hierarquia definida. No topo dessa hierarquia estavam os chapetones, colonos que haviam nascido na Espanha e ocupavam cargos públicos administrativos, religiosos e militares, além de possuir extensos lotes de terra com mini fazendas. Então esse parágrafo aqui está falando da sociedade azteca, da sociedade espanhola que se desenvolveu na América. Abaixo deles estavam os crioulos, que eram filhos dos espanhóis nascidos na América. Eles também tinham muitas terras e eram influentes no comércio, mas por terem nascido na colônia não podiam ocupar cargos públicos importantes, tendo menos poder político. Havia também os mestiços, a grande maioria da população, que eram descendentes de índios como os espanhóis e tinham vidas mais simples, trabalhando na maioria das vezes no campo. Outra grande parcela da sociedade na América eram os índios, que foram usados muitas vezes como trabalho escravizado. Então, diferentemente do Brasil, gente, que preferiu trazer os negros e escravizar muito mais os negros que os indígenas, nas colônias espanholas, ocorreu muito mais a escravização dos indígenas do que dos negros em si. Era comum que os crioulos fossem estudar na Europa, pois era um sinal de prestígio para as famílias que eles fossem ensinados nas maiores universidades do continente. Foi nesse contato que muitos deles tiveram acesso ao pensamento iluminista, que defendiam a liberdade e a igualdade entre todos os cidadãos. Essa nova filosofia influenciou as elites crioulas, que começaram a planejar a adoção dessas ideias na América. Aliado a esse desejo, outros três grandes momentos os inflamaram. Primeiro, a independência dos Estados Unidos, que abriu o caminho que mostrou que era possível uma colônia americana se tornar independente da sua metrópole espanhola. Segundo, a independência do Haiti. Pasme, gente, o Haiti foi o segundo país a se tornar independente na América. Pena que descambou tudo depois e hoje são o país mais pobre do continente, que ocorreu por um levante da população negra escravizada contra seus colonos franceses. Terceiro, a invasão de Napoleão Bonaparte na Espanha, em 1814, que enfraqueceu o poder de Fernando VII e deixou o caminho livre para as independências. Então, o pessoal aqui falou assim, como Napoleão invadiu a Espanha, o pessoal aqui falou assim, a gente não vai obedecer ao Napoleão, nosso rei é o Fernando. Aí eles começaram a falar, não vão obedecer. Gerou um caos de governo aqui. E o Napoleão não estava nem aí para a América também. O negócio dele era botar o terror na Europa. Influenciados por todos esses acontecimentos, a elite crioula passou a se movimentar contra o pacto colonial, que obrigava as colônias a venderem e comprarem somente da Espanha. Ainda no século XVIII, alguns levantes já se iniciavam. Em 1780, o líder indígena Tupac Amaru II, herdeiro do Império Inca, organizou uma revolta no Peru contra a coroa espanhola, mas foi capturado e executado. No Chile e na Venezuela, também houve movimentos com o mesmo fim. No México, o processo de independência foi longo e se iniciou com o padre Miguel Hidalgo, que em 1810 convocou índios e mestiços para marchar para a cidade do México, mas acabou preso e executado por traição. Em 1812, José Maria Morelos assumiu a liderança do movimento popular, mas conflitos internos fizeram com que o movimento fracassasse. Após 2 investidas populares, o crioulo Augusto de Iturbide criou o Plano Iguala, que deixaria os crioulos com o mesmo poder que os chapetones e transformaria o México em um país independente. Em 1821, o país se emancipa com o Tratado de Córdoba e Iturbide, e se torna Iturbide, né, que é o nome do cara, ele vira imperador.
mas devido a problemas internos ele abdica do trono e em 1824 há uma eleição que escolhe o crioulo Guadalupe Victoria para seu primeiro presidente, tornando-se assim uma república. Na América do Sul, as rebeliões contaram com a liderança dos crioulos desde o início. Dois grandes líderes tiveram importância fundamental. Simão Bolívar, que queria criar uma América Latina forte através do pan-americanismo. Seu principal desejo era a união das colônias contra a Espanha, mas também contra o domínio dos Estados Unidos sobre o visionário. Ele já nascido em Caracas, ele liderou o exército e viajou para os países vizinhos, ajudando na independência da Venezuela, da Colômbia e do Equador. Seu nome é reverenciado na América Latina por pregar a união das nações contra o domínio imperialista, tanto que existe aeroporto, time de futebol, moeda e até país com o nome em sua homenagem, que é a Bolívia, né? Outro grande líder político crioulo argentino foi José de San Martín, que atuou mais ao sul, ajudando nas independências da Argentina, do Chile e do Peru. Organizou marcha nesses três países e conquistou os territórios para os colonos. Martín e Bolívar se encontraram em Guayaquil, em 1822. Fizeram acordos para derrotar os espanhóis e conseguiram conquistar suas independências. A partir das independências hispano-americanas, os países passaram a ser governados pela elite crioula da mãe, né? Dessa forma, mesmo que estivessem livres do domínio espanhol, a hierarquia social permaneceu. Olha que tragédia, de lutar, e depois manteve-se a mesma coisa como estava antes. Só que agora mudou quem estava mandando, mas a forma de se mandar permaneceu a mesma, mantendo a elite branca no poder e os mestiços indígenas submissos a eles. Outra consequência foi a fragmentação das colônias, que, apesar da tentativa de Bolívar, se mantiveram separadas. Somente no final do século XIX e início do século XXI foi que lideranças mestiças e indígenas passaram a ocupar a presidência, como foi o caso da Bolívia, com o presidente Evo Morales, e a Venezuela com Hugo Chávez, que tentaram reavivar o sonho de Bolívar de uma América Latina unida. Pessoal, vamos às questões. Né? Aqui tem uma coisa sobre... um textinho sobre a dependência da América Espanhola. Quem quiser pode acessar. A Copa de Futebol Libertadores da América é uma homenagem aos líderes que ajudaram na independência da América Latina contra o domínio dos europeus. Foi uma espécie de resposta ao domínio europeu no futebol. Além de Simão Bolívar e José de San Martín, outros nomes são homenageados, como José Artigas, Bernardo Higgins, Ramon Castilha, Miguel Hidalgo e até mesmo Dom Pedro I. Com base no texto acima e em seus estudos, responda as questões a seguir. Qual é a diferença entre chapetones e crioulos? Eram filhos da mãe, mas qual é a diferença entre eles? Identifique os fatores que favoreceram as independências da América. É aqueles três aspectos lá que está desse parágrafo aqui, ó. Próximo. Nossa, tem isso. Tá. Sobre a hierarquia das colônias espanholas, faça o que se pede. Organize na pirâmide de acordo com a hierarquia adotada na América Espanhola. Então, vocês põem um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Analise por que eles se organizavam dessa forma. E para responder, essa distribuição era justa? Justifique. Analise e, por fim, analise a participação de Simão Bolívar e José de San Martín nas independências da América Espanhola. Qual foi a atuação deles para libertar a América do domínio espanhol? Gente, essa aqui é só uma explicaçãozinha bem simples. Depois a gente retoma esses conteúdos de uma forma mais organizada. Muito difícil, o PET joga muita coisa para ser feita em uma semana e não dá. Então é melhor fazer esse exercício de interpretação num dia. Depois a gente vai voltar com esses conteúdos para que a gente consiga compreender eles melhor. Tá? Não se preocupem em não estar entendendo muito bem essas questões, certo? Isso aqui é uma obrigação. PET é uma obrigação, a gente não tem como fugir dele. Agora, quando a gente entra nas atividades complementares, a partir da próxima aula, não que eu ainda tenho que fazer o visto e a correção, né? Mas em uma outra aula a gente vai entrar nas atividades complementares e a gente vai começar a estudar mais organizadinho, com o nosso ritmo, como se a gente estivesse na sala de aula. Vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Não se desesperem por enquanto, tá?